Essa conversa que está acontecendo agora, e esse exemplo que foi dado aqui, que numa estrada tem os monges meditando e na outra tem um carro e o dinheiro, não é por acaso. Então vocês ainda acham que as coisas vêm por acaso? Ou vocês ainda acham que ele viu por acaso? Então, tem vários seres aqui, mas um específico vai falar. Hoje eu coloquei na mente dela uma informação. Se fosse assim, como é que pode eu, que estive encarnado neste planeta, ter alcançado o nível de riqueza que eu alcancei? Então eu não poderia ter sido mestre ascenso se eu fui rico. E sou rico porque Deus é riqueza. E eu deixei um tratado sobre a riqueza. E o que os estudantes estão fazendo com esse tratado sobre a riqueza? Achando que o espiritual está de um lado e a riqueza está de outro, vocês não conhecem Deus. Implantaram muito bem implantado na mente de vocês, da humanidade, que vocês tinham que ser pobre para acessar o espiritual e Deus. Muito bem. Eles conseguiram e vocês deixaram. Porque é só pensar um pouco. Eu não estou exigindo e nem estou pedindo para que vocês pensem muito, já que vocês gostam de refletir ao invés de agir. Pensem um pouco. Eu criei a riqueza que pode ser distribuída para todos os habitantes deste planeta em igual, e todos serão ricos com a riqueza que eu criei. Como é que pode dizer que espiritual está longe da riqueza e do material? É porque separou o material do espiritual. E vocês ainda continuam com a ideia separada. Eu serei um novo governante espiritual do planeta Terra. Vocês falam do meu nome, vocês ficam ecoando eu sou para tudo quanto é lado. E por que será que vocês ainda não acessaram a riqueza divina? Porque vocês ainda acham que o espiritual está de um lado e o dinheiro está de outro. Ou que tipo de riqueza que você acha que eu construí e criei aqui neste planeta?
Se você está encarnado aqui, você tem que usar a matéria daqui. Porque o dinheiro material, não tem dinheiro aqui, matéria, né? Ela pediu para pegar na bolsa, na carteira, tem uma nota lá. Pode trazer aqui. Tem mais de uma. Do lado também tem. Esse, pode me dar esse. Do lado também tem. Esse aí. Isso aqui, matéria. Isso aí. Isso aqui, matéria. Matéria é dinheiro. Vocês acham que isso vem da onde? Vocês acham que isso veio da onde? Vocês ainda estão separando o espiritual do material. Isso daqui, isso daqui é energia. Energia. Ou vocês acham que eu construí a riqueza que eu tenho neste planeta apenas no espiritual? Se eu estava encarnado aqui? Como que eu comia? Como que eu construí, tive tudo que eu tive, que vocês já devem saber, porque vocês gostam de estudar, né? Eu sendo o governante espiritual deste planeta, na era da ascensão, sim, eu, Saint-Germain, se você ainda não percebeu quem é, não será possível que os habitantes deste planeta não saibam manifestar a riqueza divina. Porque isso faz parte da graduação de consciência que viverá neste planeta. Ah, mas vai ter dinheiro? O que importa? Importa se vai ter isso ou não? Ou se vai ter isso ou não, que é a mesma coisa disso? Acordem, meus filhos, irmãos, irmãs. Deus é a riqueza. Deus não é pobreza. Pobreza foi o que implantaram na mente de vocês. E vocês estão aceitando até hoje. E ficam se lamuriando, se arrastando pelas ruas, gritando que são pobres e que não podem pagar
pelas coisas que vocês querem. Que Deus é esse que não pode pagar pelas coisas que quer? E vocês ainda acham que estão no espiritual? Que estão meditando? Que estão no caminho da luz, da riqueza, da prosperidade? Que é a manifestação do próprio Deus, Pai, Mãe, riqueza? Parem de se lamuriar. Parem de se vitimizar. Chega. Acabou o tempo da pobreza neste planeta. E não porque agora você que aceita ficará de braços cruzados esperando o dinheiro aparecer. Ou o tal do Gesara, Nesara, que tá todo mundo aí falando que vai aparecer toda a minha riqueza. O que é que você vai fazer para acessar essa energia e ela chegar em você? A minha riqueza, que também é sua, e é Deus, Pai e Mãe, o que você vai fazer? Não é lendo o livro que ela vai chegar a você. É muito interessante como vocês sabem estudar. Vocês estudam o livro da chave da riqueza. Sabe qual é? Ela estava procurando na mente se estava aqui. Lembra de ouro. Se estava aqui, perto. Ele, Ele está. eu deixei o tratado da riqueza. E é muito bonito como vocês sabem estudar. É muito bonito. Vocês leem, 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 mas cadê? Assim, o véu cai e mostramos a verdade. Que vocês estão afastados de Deus. Porque ainda estão julgando quem tem. E vocês que falam de Deus, que estudam de Deus, julgam, não tem e acham que estão no caminho. Vocês, quando eu falo vocês, é para cada um refletir no seu coração o que toca no seu coração. Você não se acha merecedor em ter um carro voador? Por quê? Isso aí já está obsoleto. Está chegando agora, mas já está obsoleto. É querer apequenar muito Deus, né?
um livro, o mapa da riqueza, para você acessar a minha riqueza. Eu sou a riqueza manifestada aqui e agora. E como já foi falado, como é que vocês acham que é viver o céu na terra? A promessa continua e ela se manifestará a partir de cada um de vocês. Não está do lado de fora. Há 2000 anos isso vem sendo pregado e falado, e falado, e falado, e até hoje. Como é que dentro de você, que não tem a paz aí dentro de você, porque não tem o dinheiro para você comprar o carro, para você comprar um objeto, para você dar um presente para alguém, está vivendo o céu na terra. Se não tem paz por não ter o dinheiro que você gostaria de ter. Se você acha que não precisa viver nada de coisas materiais estando encarnado neste planeta Terra, então vai viver na rua. E aí você vai ver como você vai precisar. Porque vocês estão vivendo no planeta Terra, encarnados neste planeta, achando que estão vivendo no mundo espiritual. Só que vocês estão vivendo encarnados, vivendo uma vida espiritual. Encarnados. Ou vocês acham que no mundo espiritual não se vive a riqueza e a beleza divina? O ouro, os cristais. Não é possível que vocês acham que tem tudo isso no mundo espiritual e vocês não podem ter aqui. Não é possível que vocês acham que vocês vão ter no mundo espiritual, mas que vocês não podem ter aqui. Por que que você não tem um castelo de cristal? Como você quer ter no mundo espiritual? Porque o ter nada mais é do que o ser. Se você não é um castelo de cristal, você não manifesta um castelo de cristal e você não tem aquele castelo de cristal que você manifesta do seu ser para todos desfrutarem do que você é. Peguem a chave. E hoje foi o dia enviando um monte de mensagem aqui para a irmã. Porque sabíamos que ia aparecer esta situação para esta informação ser enviada para todos vocês. Porque eles estão falando com pessoas o dia inteiro, ligando para pessoas o dia inteiro.
E eles estão vendo como é que está a situação das pessoas. É claro que eu estava aqui o tempo todo, né? Porque até hoje, eu desencarnei e até hoje ficam falando dos relógios que eu comprei. Sabe o que acontece com o ser humano? É que ele acha que não ter dinheiro, não acessar riqueza, é não ter ego. E aí, eu não tenho ego, porque eu não tenho dinheiro, porque eu sou pobre, eu Humilde. sou humilde, eu não tenho ego. Agora, aquele lá, olha o ego dele: carro, relógio, ó, fica desfilando. Até quando é que vocês morrem de medo do dinheiro? Porque o dinheiro mostra o caráter do ser. É a energia que trabalha para as duas forças. Então vocês morrem de medo de ter o dinheiro, porque imagina, né? Se aparecer que o caráter daquela pessoa, melhor falar assim, né? Uhum. E aí você fica julgando quem tem, julgando quem faz, quem acessa. E no seu julgar, nós vemos o seu caráter. E eu desencarnei, e tem aí um instituto, as instituições, livro sendo vendido, dinheiro circulando, pessoas sendo ajudadas. Desenvolve o ser. Não tem como se esconder. Aparece a verdade do ser. É uma energia tão forte que aparece a verdade cristalina do ser. Então é melhor não ter para se esconder. E é melhor você fazer de vítima, de coitadinho, falando que não tem, porque sou humilde. E você devia trabalhar de graça para mim, viu? Uhum. Mas você acha que não pensam isso de você? Uhum. Bobinho. É, meus irmãos?
vulcão está em erupção. Por que que vocês acham que a gente não está trazendo tanta mensagem, não está trazendo tanta comunicação? Porque, ó, estamos, ó, só observando o movimento de vocês, a atitude de vocês. Porque se trazer mensagem funcionasse, vocês já estariam todos já na quinta dimensão, já ajudando quem não acendeu. Vocês já teriam já ascendido na quinta dimensão. Porque quantas e quantas e quantas milhares de mensagens foram trazidas? Falando e falando e falando e falando. Vão, façam, 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 façam. É claro que não funcionam. Mas você acha que nós não sabíamos que não ia funcionar? Trazer todas essas mensagens? É claro que sabíamos. Para este momento, provar para vocês que não adianta ficar trazendo mensagens, porque vocês não saíram do lugar. Uns saíram um pouco, pouco. Outros continuam no mesmo lugar. E essa mensagem que está sendo trazido, e esse tema que está sendo trazido, é para uma multidão. Não é para vocês, não. Não fique achando que é só para vocês, não. Mas é para você também. Uma multidão que está lá embaixo, achando que ter vivido uma vida pobre ia levar para o céu. Está lá embaixo, se arrastando, se lamuriando, se fazendo de coitadinho até hoje. Culpando os outros. Mas é uma multidão. Um mar de cabeças. Porque eu tô colocando a imagem na cabeça dela. Preso em gosmas. Que a própria manifestação do pensamento criou aquilo. Vocês já ouviram falar de forma pensamento, né? Vocês são estudiosos. Quantos que já viram milhares de vídeos, já leram milhares de livros? Isso porque o véu tá descendo assim, ó, devagarinho. Ou você acha que aquela neblina que vocês viram hoje de manhã é só uma manifestação da natureza? E vocês acham que nós aqui no plano espiritual ficamos assim, tá tudo bem. Ou você acha que não dá essas emoções aí que você sentiu? Você acha que veio de onde? Há quanto tempo que você sente isso? Quantos milhares de anos? Vem falando a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Adiantou falar?
Adianta falar? O que que precisa ser feito para esse povo sair do lugar? E nem tem que se fazer de coitadinho. Começa a ajudar e fazer as coisas que você precisa fazer. Está sendo falado trabalhar, estudar e ajudar. Trabalhar, estudar e ajudar. Quem aqui está trabalhando mais de 14, 16, 18 horas por dia? Está ganhando dinheiro? Tem alguma coisa errada aí. Quem está estudando e está trabalhando e está ganhando dinheiro? Não é uma coisa ou outra coisa. Tem uns que acham que é só ajudar. uhum. Aí eu já garanti meu lugarzinho no céu. Você acreditou como um pato no que falaram para vocês. Esse é o momento da ascensão. Para falar essa palavra, né? Já virou moda. Que está sendo mostrada a verdade para cada um de vocês. A verdade que todos vocês queriam que aparecesse. Mas muitos acharam que a verdade era do outro, do político, do fulano, mas não de si. O véu está caindo. E a verdade está aparecendo cada vez mais. A partir de agora não é só ele, ela, que vai falar aqui. Não é 1000 anos, nem dois. Ou vocês ainda acham que a riqueza 3.000, 3.500, 4.500, 5, 8, 12.000 anos desde Cristo não é Deus. O Deus só apareceu neste planeta depois da vinda de um avatar. Acontece que a história foi tão fragmentada, tão deturpada, tão manipulada, que neste planeta chegou a criar uma ideia de que o Filho do Homem é
a única expressão de Deus, que é, mas não é a única. Qual era a riqueza existente, manifestada, a prosperidade na minha época? Riqueza que o mundo não compreende, além do ouro, além da prata, riqueza de civilização, riqueza de cultura, de sabedoria, de conexão, de amor, de igualdade, fraternidade. Mas hoje o assunto requer riqueza de dinheiro, porque é isso que está sendo falado aqui. Na minha época, e eu vou trazer assim, na minha época, no Império, na grande civilização, na grande sociedade, a nossa riqueza era incompreensível em relação ao que vocês hoje entendem. Existe uma riqueza que o mundo ainda estará por descobrir. Nós já vivíamos ela. E em breve vocês também irão acessar ela. As descobertas recentes das pirâmides vislumbra uma porção muito pequena do potencial energético de manifestação que nós já dominávamos e que nós utilizávamos. O grande problema, o grande desafio que vocês ainda enfrentam continua voltado em duas grandes variáveis: a extrema expressão do ego, em detrimento da expressão da sua centelha, da sua manifestação divina, e a confusão entre uma dualidade estrondosa, na qual o material virou o grande vilão, e o energético, o mundo da onda, o invisível, começou a ser idolatrado. Existe idolatria até nisso. O mundo invisível, desconhecido, imperceptível para a grande maioria das pessoas, que promete ser muito melhor que a sua vida de hoje. Só que a sua vida de hoje é feita, interpenetrada de toda essa verdade, essa realidade manifestada, condensada
na sua vida hoje. O impacto que você tem ou deixa de ter na existência, na sua civilização, nas pessoas, em como você serve elas, como você ajuda, como você atende o Deus que há em cada um. Fala mais de você que os seus conhecimentos teóricos sobre como as coisas hipoteticamente deveriam ser. Nós tínhamos muito luxo, como vocês falam. Numa existência, porque para nós, falar de o mundo é muito limitado. Numa existência que tudo é suscetível de ser materializado, não há crença que limite a possibilidade de nós criarmos aquilo de mais belo, aquilo de mais harmônico que é possível de fazer no nível de consciência e criatividade que nós temos e que nós expressamos. Chegará um momento no qual vocês entendam, não mentalmente, de forma exclusiva, sino como consciência. Vocês aprendam, vocês se tornem o conhecimento e o entendimento da manifestação. E vocês virão que a sua criatividade é a própria fonte se expressando. Hoje vocês estão infinitesimamente próximos desse entendimento. Quando vocês hoje começam a vislumbrar a potencialidade de criação que há nos programas que estão começando a ser rodados nesta dimensão do planeta, com a inteligência artificial. Você pode pegar um programa e você pode pegar duas pessoas. Uma pessoa com um nível de prosperidade fora da curva em relação ao planeta como um todo. E você pode pegar outra pessoa sem nenhum tipo de formação, entendimento, consciência, aquelas que você encontra desperdiçando o seu tempo em uma noite, destruindo sua própria existência. As duas têm o mesmo programa. Solicite para uma elaborar para a inteligência uma imagem completa, com riqueza. E solicite para esta segunda que faça a mesma coisa. E veja qual imagem representa mais sofisticação, mais complexidade, mais beleza, mais harmonia. Nós estamos partindo da variável que as duas pessoas estão com boas intenções de criar aquilo que melhor há dentro delas. Porque uma consegue inserir uma porção enorme de informação e tornar uma imagem linda, bela, e a outra só conseguirá colocar 4, 5 palavras e o desenho será talvez até agradável, mas extremadamente básico e limitado.
As duas pessoas têm a mesma capacidade, a mesma ferramenta, a mesma oportunidade. O que difere? A consciência, a expansão da consciência. Até onde vai a consciência da primeira, até onde foi a consciência da segunda. Isso não é simplesmente um exemplo. Quando vocês começam a pensar e manifestar um projeto com alta complexidade, só o seu pensamento começa a criar, desenhar isso em níveis de frequência vibratória dimensionais que vocês não enxergam. No entanto, eles existem e eles se manifestam. Nós, em outras esferas da realidade, materializamos cristais e outros elementos que vocês não conhecem e não é suscetível de ser explicado porque neste planeta não existem, ao ponto de vocês terem um ponto de referência com o qual possa ser comparável ou compatível com o seu entendimento. Tem coisas que não tem palavras para explicar na sua consciência e no seu entendimento enquanto encarnados como seres. Nós materializamos isso, nós usufruímos com um nível de riqueza, de pureza, que, como eu falei, é incompreensível. A partir de que o colapso da nossa própria vontade, que nosso nível de consciência é a vontade do todo manifestada, porque ela é perfeita e ela é benevolente para toda a existência. Ela não agride, ela não vai em detrimento de ninguém. Assim a criação continua a evolução, expande e expande mais. Isto que é trazido não é diferente de você em seu dia a dia, na sua casa, no seu lar. Existe um grande inimigo próprio, autocriado, automanifestado para a riqueza, que é a expressão do orgulho. O ego se autoprotegendo, o guardião da sua individualidade tomando conta da sua vida, impedindo que a expressão divina adopte a forma, energeticamente falando, de qualquer coisa que você quiser expressar e manifestar na sua vida. Quanto mais você permitir que isso aconteça na sua vida, maiores frutos voltarão para você e para todos os seres em volta da sua própria bênção. No nível no qual eu consigo, neste momento, trazer informação através dele e o que está acontecendo neste momento, na consciência e na expansão dele, permitiria eu falar aqui aproximadamente por 2 dias contínuos e não iria motivo nenhum para parar. No entanto, nos seus tempos, nos seus relógios aqui, nas suas pendências, nas suas atividades, não é possível isso acontecer. Então, a sugestão que nós temos é de você se permitir impregnar novamente com a energia que estas palavras, que esta canalização, que esta mensagem, desde que a irmã começou a trazer a mensagem até a finalização desta, façam de você uma nova pessoa. Transforme o seu sistema
Deixe-se impregnar pela verdade da sua própria fonte. Permita que a verdade floresça, emerja da sua própria essência, que é você. Cada palavra que é vocalizada, tanto por ela como por ele, já estão vibrando internamente em cada um de vocês. Esta mensagem não é unidimensional. Ela abarca, expande uma porção da realidade que não faz sentido vocês entenderem neste momento. Foi invocado no começo todas as partículas da realidade. Quem tem olhos que veja. Quando uma palavra é pronunciada aqui, toda a existência se volta para a própria vibração do ser. O apoio, o auxílio, o direcionamento, o amor que o planeta está recebendo é próprio do comportamento inerente a seres de amor incondicional. Estejam presentes, abracem a sua verdade, se deixem preencher e permita manifestar, ser os pés, as mãos, os olhos de Deus. Permita que a fonte criadora mostre através de você para a sua própria consciência, até que você se torne o ser autoconsciente da sua própria potência infinita, da grandiosidade que você é. Muito obrigado.